Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Falar Turismo, o programa de entrevistas do Publiturist TV. Hoje temos connosco Adolfo Mesquita Nunes, Secretário de Estado do Turismo. Vamos fazer uma entrevista sobre o balanço deste mandato. Olá, muito obrigada. Eu começo por perguntar acerca daquilo que disse no início deste ano. Disse que, em função dos bons resultados que tinham sido obtidos em 2014, que seria uma boa notícia se a rentabilidade das empresas melhorasse este ano. Seria o seu desejo. Isto está a acontecer? Foi uma mudança de discurso ou não? Ao longo de todo o mandato, tenho posto sempre o ênfase no setor privado e nas empresas. Tenho um pouco a sensação de que os números de dormidas e que o número de turistas são números que os governos usam para pôr à lapela. E que aquilo que verdadeiramente demonstra a saúde e a vitalidade de um setor é a condição em que as empresas desse setor trabalham. E, portanto, quando numa entrevista que me fizeram, disseram os resultados são tão bons, o que é que pode esperar mais? Eu reconheci que a situação das empresas do setor do turismo ainda não era aquela que deveria ser e, portanto, foi um reconhecimento por parte do Governo de que sabia que o setor privado enfrentava dificuldades e que o desafio era criar condições para que os números tão positivos do turismo tivessem reflexos na rentabilidade das empresas. Aquilo que os números hoje demonstram é que os preços estão a aumentar, que o RevPAR está a aumentar, que os proveitos por dormida estão a aumentar e, portanto, em casos particulares os hotéis estão sem dificuldades, em casos particulares os hotéis ainda vivem com muitas dificuldades. De um ponto de vista geral, penso que o setor precisa de mais anos como estes que tivemos para recuperar uma sustentabilidade que teve antes de crise. Vamos falar sobre a promoção. O modelo de promoção acabou por sofrer um grande atraso na sua apresentação e foi talvez o tema que gerou mais discussão. Porquê que acha que na altura gerou aquela discussão que teve, no fundo? Quando está a falar de discussão de promoção, está a falar da possibilidade de entrarem os privados na promoção. Eu penso que todo o tempo que o setor perde a discutir questões institucionais, questões de protagonismos, questões de lideranças é tempo perdido, porque isso não nos traz um único turista. E a questão que deveria centrar a nossa atenção é esta. Se a um nível regional os privados trabalham com o turismo de Portugal na promoção através das agências regionais e, portanto, os destinos regionais já têm uma componente privada de promoção, como é que nós podemos fazer isso no destino de Portugal? Sobretudo, tendo nós conhecimento de que quanto mais pujança tiver a marca Portugal, mais pujança terão as marcas regionais. E sobre essa discussão, aquilo que eu assisti foi a ausência, não total, porque houve pessoas verdadeiramente interessadas nessa discussão, a ausência de discussão sobre aquilo que interessa. Perdeu-se mais tempo a perguntar sobre quem é que iria liderar, o que é que iria fazer, quem é que iria ganhar, do que propriamente discutir o modelo. Ficámos aquém daquilo que eu penso que seria necessário e ficámos aquém daquilo que está a acontecer noutros setores. Como disse, o modelo acabou por ser apresentado em março deste ano, na BTL, no final de fevereiro, início de março. Hoje, o que é que se pode dizer, o que é que está a ser feito? Se recorda, aquilo que ficou acordado com a Confederação é de que, no âmbito do Turismo 2020, toda a utilização de fundos comunitários por parte do Turismo de Portugal teria de ser feita de acordo com um plano aprovado pela Confederação de Turismo. Neste momento esse plano já está aprovado, já temos a identificação dos mercados e aonde queremos atuar e nos próximos meses os fundos comunitários lançaram a candidatura para o Turismo de Portugal apresentar e, com o dinheiro que daí vier, começarmos a executar esse plano. Há uma preocupação que tenho tido sempre, que é da despolitização da promoção. E acho que é muito importante que o próximo governo, seja ele qual for, possa manter a despolitização que foi feita. Tem vantagens e traz desvantagens, mas aquilo que é para mim importante, pelo menos de balanço deixar claro, é que me parece que quanto menos o Estado intervém na promoção e quanto menos o Secretário de Estado intervém do ponto de vista de gostos e de opiniões e de quanto menos utiliza a promoção para efeitos de promoção pessoal e política, mais espaço o setor tem para se promover em condições. E, portanto, a profissionalização da promoção é um passo que nós demos e que eu penso que era importante que não voltasse atrás, apenas porque é mais discreto, as pessoas não notam tanto,
e há muitas desculpas para voltar atrás nisto. Desde que esta promoção está demasiado centralizada, que os autarcas não têm suficiente intervenção, que parece estar focada no Terreiro do Paço e não estar... Há desculpas para voltar atrás, vão existir muitas. E eu espero que essas desculpas que o setor já tenha percebido os méritos do trabalho que temos vindo a fazer e que o Turismo de Portugal tem vindo a fazer e que possa insistir na necessidade de mantermos este caminho. Já tocou neste ponto, mas eu tinha aqui esta questão. O que nós temos visto até aqui são estratégias de promoção e políticas para o turismo que estão muito dependentes dos ciclos políticos. Não corremos esse risco, e já disse que gostaria que isso não acontecesse, mas tendo sido o seu mandato muito marcado por uma visão liberal, não tem receio que realmente seja novamente marcado pelo ciclo político e que se volte novamente a fazer outras políticas? Repare, quando uma estratégia dá resultados, normalmente não é a melhor altura para se mudar de estratégia, quando ela está a dar resultados. E, portanto, eu espero que o setor possa tomar uma posição forte relativamente a qualquer membro do governo que venha, no sentido de pressionar para que se mantenha aquilo que de bom está a ser feito, sendo certo que também me ouviu dizer que muito daquilo que encontramos feito estava bem feito e não tivemos de alterar. E essa preocupação que tive de partilhar os louros destes resultados também com o governo anterior não veio de qualquer estratégia política, mas veio de procurar passar a mensagem de que quanto menos dependente dos ciclos políticos o turismo tiver, mais temos a ganhar. É por isso que me surpreendo sempre que vejo críticas, por parte até das associações empresariais do setor, à forma liberal como nós temos gerido politicamente o setor. Porque aquilo que uma estratégia liberal permite é que cada empresário possa, independentemente de concordar ou discordar com o governo, seguir o seu modelo de negócio. Uma estratégia não liberal obriga os empresários a fazer tudo a mesma coisa. Ou seguem a estratégia definida pelo governo, ou terão muito mais dificuldades. E eu, como secretário de Estado, que não crio emprego, que não emprego gente, que não estou numa empresa, não me sinto em condições de definir estratégias para aqueles que pagam esses salários e que estão nas empresas. E, portanto, é com muita dificuldade, às vezes, que vejo associações empresariais do setor pedir ao governo que faça estratégias e que lhes diga como é que eles têm que atuar. Isso, para mim, é uma coisa que verdadeiramente é extraordinária. Uma das grandes dificuldades das empresas foi a falta de rentabilidade e de liquidez, e que agora começa a haver uma recuperação. Mas que medidas é que foram tomadas neste aspecto, ou seja, para o financiamento ao setor, que foi uma grande dificuldade das empresas nesta fase? A questão da rentabilidade das empresas foi normalmente colocada pelo setor na questão dos preços. Se recorda, aliás, durante os primeiros meses de 2014, em que já era evidente que os resultados eram de facto muito, muito positivos, com crescimentos de 2 dígitos, ouvíamos muitas vezes: sim, é um crescimento feito à base de preços baixos e de esmagamento de preços, e, portanto, o que é que o governo vai fazer para ajudar as empresas a aumentar preços? E a minha resposta, que muitas das vezes deixou os meus entrevistadores desconcertados, é: não vai fazer nada. Porque a forma mais eficaz, sustentável e rápida de fazer crescer os preços é fazer aumentar a procura. E aquilo que nós procuramos foi aumentar a procura, melhorar a promoção. Se tivermos mais procura, os preços estão a subir, e é isso que está a acontecer. Estratégias de linhas de financiamento e de apoio, elas podem existir, elas foram reformuladas para se tornarem mais operacionais e mais ágeis, mas elas são sempre paliativos, porque verdadeiramente aquilo que faz uma empresa do setor do turismo crescer, ter rentabilidade e viver melhor é ter turistas. Sem isso, não há nada. Pode haver linhas de financiamento, pode haver fundos comunitários, não há nada. Portanto, desse ponto de vista, foi focar-nos no aumento da procura e não perdermos nem tempo, nem euros a criar linhas que não servem para nada. Por outro lado, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, termos pela primeira vez um plano de ação que defina quais é que são as necessidades que o setor tem, e aí, se vir o plano de ação que foi definido, e que aliás está a servir de base para as candidaturas que têm seguido, foi deixar de olhar para o turismo apenas como um setor de construção. Ou seja, deixar de avaliar o número de candidaturas, tendo em conta aquilo que são a construção de novos equipamentos, mas outras áreas, desde
novos modelos de negócio, novos modelos de gestão, animação turística, business intelligence, conhecimento, ou seja, aquilo que as empresas, novas ferramentas que elas precisam para conseguir melhorar a sua rentabilidade. E nesse sentido, o Turismo 2020 que temos hoje é muito mais amplo e mais aberto para as necessidades do setor do que aquele que tínhamos antes, que era normalmente vocacionado para a construção ou para a reconstrução. Agora falando um bocadinho da aprovação de alguns diplomas, este mandato fica marcado por isso, pela aprovação de vários diplomas, com a premissa da simplificação da atividade turística e também da diminuição dos custos de contexto. Se em alguns casos foi consensual e o setor aplaudiu, noutros fico com a ideia que a tutela foi mais além do que o próprio setor gostaria que tivesse sido. Falo nomeadamente no REGET e agora, mais recentemente, nesta classificação dos empreendimentos turísticos. É verdade que, em alguns casos, poderá ter ido mais além do que o próprio setor gostaria que fosse e legislou sobre matérias que, se calhar, eles não queriam que fosse... Queriam que se mantivesse assim. Vamos por partes. Disse isto várias vezes. Eu sou secretário de Estado do Turismo, não sou secretário de Estado dos hoteleiros, nem das empresas de animação turística, nem das agências de viagens. Aquilo que me preocupa é ter um destino turístico atrativo, de qualidade e em que as empresas do setor têm as condições necessárias para apresentarem novos produtos mais inovadores e conseguirem competir com os restantes. E sempre disse, tudo aquilo que o setor me pedir para o proteger da concorrência ou para impedir a mudança de chegar, não vai contar comigo. Aconteceu isso com o alojamento local. Aquilo que, quando cheguei, foi uma das primeiras questões que me foi colocado, o que é que vamos fazer para limitar, acabar, proibir o alojamento local, não o alojamento local de pensões ou de residenciais, mas o alojamento local dos apartamentos e dos hostels, como é que vamos regulamentar isto? E eu disse sempre que não contariam comigo para isso, contariam comigo para os trazer para a economia formal. E porquê? Porquê é que eu faço isso? Porque o alojamento local, seja os hostels, seja os apartamentos, seja novas modalidades de alojamento, surgiram porque é isso que os turistas querem. E qual é que deve ser a posição de um secretário de Estado do Turismo perante aquilo que os turistas querem? É dizer-lhes que não? É dizer-lhes, olha, peço imensa desculpa, mas nós aqui em Portugal achamos que o turista não sabe o que quer. E, portanto, nós ou vem para os hotéis, ou então não fica noutro lugar. E, portanto, sobre essa premissa geral, sobre se eu legislei em áreas onde o setor queria ou não queria, eu penso que legislei em áreas onde procurei transformar ou criar condições para que o nosso setor fosse mais competitivo. Depois também é normal o setor A gostar da liberalização quando ela é do setor B e depois não gostar quando ela é do seu próprio setor. Ou seja, vou-lhe dar um exemplo, que eu penso que é o exemplo que dá bem conta do sucesso de uma política de liberalização, a animação turística. Nós liberalizámos a animação turística e o número de empresas, o ritmo de criação de empresas cresceu 74%. Hoje caminhamos por Lisboa, Porto, mas também vamos ao centro do país e vamos ao Alentejo e vemos empresas de animação turística a nascer e a criar experiências para os turistas. Porquê? Porque se liberalizou. Pois há pouco tempo, num programa de televisão, ouvimos empresas de animação turística queixar-se da liberalização porque trouxeram empresas a mais, trouxe concorrência. Mas o turista não se queixa, porque o turista tem mais oferta, tem preços mais competitivos, tem mais inovação. E, portanto, o barómetro do sucesso de uma reforma legislativa não deve ser tanto sobre se o setor gosta ou não gosta, concorda ou não, mas sobre se ela criou um setor mais competitivo ou não. Como sabe, o nosso sistema de classificação de hotéis é um sistema de classificação por estrelas e é dos poucos sistemas na Europa e no mundo que é obrigatório. E tem, por isso, as vantagens e as desvantagens da obrigatoriedade. As vantagens da obrigatoriedade é que padroniza a oferta, padroniza o nível de qualidade e cria uma relação de confiança com o utilizador. Mas tem as desvantagens da obrigatoriedade, que é a de não conseguir cobrir todas as situações e todas as áreas. Projetos inovadores que não tenham valoração suficiente na portaria de classificação não são aprovados porque não são suficientemente valorados. Vou-lhe dar 3 exemplos, que eu penso que exemplificam aquilo que estamos a falar. Imagino que tem um investidor que tem um palacete de luxo à frente do mar e que quer convertê-lo num estabelecimento de hotelaria. E os quartos desse palacete têm uma área de 18 metros quadrados. Esse hotel tem que ser obrigatoriamente 3 estrelas. Mesmo que os serviços prestados nesse hotel sejam de luxo,
O hotel tem obrigatoriamente de ser 3 estrelas, porque é assim que a portaria de classificação determina. O que é que o investidor que quer fazer um hotel de luxo vai fazer? Desiste, não avança com o projeto. Outro exemplo, que acontece muito no Algarve. Hotéis que durante o verão conseguem oferecer serviços de 5 estrelas e que fecham os seus hotéis no verão, no inverno, porque durante o inverno não conseguem oferecer o nível de serviço de um hotel de 5 estrelas. Sim. O que é que fazem? Fecham no inverno porque não lhes é permitido que durante uma determinada época do ano não ofereçam os serviços. Outro exemplo para terminar, um hotel que se quer segmentar, por exemplo, em turismo acessível. Não é suficientemente valorado pela portaria de classificação. Tem que ter muitos equipamentos de que não precisa. O que é que acontece? O investidor desiste. Ora bem, o que é que nós podemos fazer para estas situações? Criar uma válvula de escape que permita a estes hoteleiros fazerem o seu empreendimento sem terem que o classificar abaixo daquilo que ele quer. E, portanto, aquilo que começámos a trabalhar com o setor foi como é que nós fazemos aquilo que todo o mundo está a fazer. A Holanda acaba de tornar o seu sistema voluntário, mas mantendo a obrigatoriedade, porque o setor me pediu, nós não queremos um sistema voluntário. E eu acedi. Muito bem, então vamos manter o sistema obrigatório, mas com uma válvula de escape. E a válvula de escape a que chegamos, por exigências do setor, às quais eu acedi, é de que seja possível a um empreendimento, desde que tenha a pontuação mínima para ser classificado como hotel de 3 estrelas, ser dispensado de ostentar uma categoria para poder fazer o seu projeto. Porque, repare, no caso do Palacete, que lhe dei, o que é que ele vai poder fazer? Vai poder fazer, então, o seu empreendimento, não vai ter 3 estrelas porque ele não é 3 estrelas e posiciona-se no mercado como entender. E, portanto, este é um exemplo, aliás, de como eu não legislei para além daquilo que o setor me pediu. Eu acedi a que o sistema se mantivesse obrigatório, ou seja, só pode sair do sistema quem tiver entrado nele e quem tiver uma pontuação mínima para ser um hotel de 3 estrelas, e acedi a que o nível de 3 estrelas fosse o nível para as pessoas poderem sair da dispensa de categoria. E, portanto, decidi. Eu fiquei aquém daquilo que eu acho que é necessário. Não tenho qualquer problema em admitir isso. Sobre esta discussão, há muitas das vezes mitos que se levantam e que me fazem alguma confusão. O primeiro dos mitos é dizer que não se vê isto em lado nenhum. Basta fazer uma pesquisa no Booking em Portugal. E mas isso era a posição dos hoteleiros, portanto? Não é dos hoteleiros no geral. Sim. Estou a falar de críticas que foram surgindo, umas de um lado, outras do outro. Portanto, não estou aqui a individualizar. Sim. Que isto nunca se viu. Bom, em qualquer pesquisa que faça no Booking, em Portugal, não precisa de fazer na Europa, tem empreendimentos com estrelas e sem estrelas. O turista convive com isso perfeitamente. Outro mito é que a operação não consegue perceber isto. Bom, a operação consegue perceber porque isto existe em toda a parte do mundo e também existe em Portugal. E a outra é dizer que o secretário de Estado é tão liberal, tão liberal, tão liberal, que está pouco interessado na qualidade. Sim. Eu dou-lhe o exemplo dos hostels. Os hostels que temos em Portugal recebem prémios atrás de prémios. São os melhores hostels do mundo, como toda a gente sabe. Surgiram sem que nenhuma lei os regulasse. Faz-me alguma confusão associações empresariais do setor dizerem assim: nós, hoteleiros, se o governo não nos obrigar a ter qualidade, nós não vamos ter qualidade. Se o governo não nos obrigar a servir bem o cliente, nós não vamos servir bem o cliente. Eu espero isso de associações de consumidores. Sim. Mas dos próprios empresários dizerem que sem lei não oferecem qualidade, faz-me alguma confusão. E é de achar que a lei consegue prever sempre a qualidade. Não consegue. Você há continuamente ter projetos inovadores que não cabem nas portarias de classificação. Como é que os outros países resolvem o assunto? Muito facilmente. O sistema de classificação é voluntário. Quem se quer classificar, classifica. Quem não se quer classificar, não classifica. Nós criamos esta válvula de escape. Fica aquém daquilo que eu acho que seria necessário, mas é um primeiro passo que eu espero que possa ser aprofundado no futuro. Podemos chamar a este plano Turismo 2020 o substituto do PENTE? Com certeza. Sim. Porquê que demorou tanto tempo a ser apresentado e é apresentado agora, no final da legislatura, apenas? Repare, este PENTE, este documento que substitui o PENTE, foi resultado de 1 ano e meio de trabalho. Sim. Foram feitas várias conferências, mais de 2.000 pessoas participaram, 150 associações participaram. E o PENTE está em vigor até ao final deste ano e, portanto, nós tínhamos de apresentar um documento para os próximos 5 anos. Tão simples quanto isto. Eu não posso apresentar um documento que começa a valer em 2016, no princípio de 2014. Sobretudo quando há tanta mutabilidade.
e quando temos que assentar em dados concretos para fazermos as nossas avaliações. E, portanto, eu penso que este documento aparece num único momento em que ele pode aparecer, que é a 3, 4 meses do fim do documento estratégico anterior. É preferível isso do que fazer como o governo anterior, que aprovou 90 dias de eleições uma lei de bases do turismo, por exemplo. Muito bem. Mas agora, pergunto-lhe qual é a leitura que o setor tem feito deste plano, o que é que lhe têm dito sobre este documento? Há visões para todos os gostos, e ainda bem que assim é. E acho que cabe à Publituris recolhê-las, não a mim. Qual é que foi a nossa... Nós tentámos, mas não qual é que há foi muita gente a falar, sim. Qual é que foi a nossa vontade neste documento? Perceber que perante um setor tão sujeito à concorrência e tão sujeito à mudança, sim, que não fazia sentido continuar a ter metas e objetivos absolutos, desgarrados da nossa concorrência. E, portanto, o primeiro objetivo foi dizer aquilo que é o nosso objetivo estratégico para os próximos 5 anos não pode ser crescer X%. Tem que ser crescer mais do que os nossos principais concorrentes. Porque se nós estivermos a crescer 5% e os nossos concorrentes estiverem a crescer 10%, significa que estamos a perder cota de mercado. Em segundo lugar, foi ultrapassarmos o pressuposto do PENT anterior. Era que o número de turistas media o sucesso das nossas políticas. Nós achamos que aquilo que deve medir o sucesso das nossas políticas são as receitas por turista. Porquê? Porque isso dá uma demonstração da qualificação do setor. Nós podemos estar a crescer imenso em número de turistas e estar a crescer à custa de baixos preços. E, portanto, em vez de termos e ostentarmos o número de turistas, passarmos a focar-nos nas receitas, o que é também um foco importante nas empresas. Estamos preocupados com as empresas. O PENT anterior não tinha uma única palavra sobre a competitividade do destino. E nós aqui temos objetivos de competitividade. Nós queremos ser o 10º país mais competitivo do mundo nos próximos 5 anos em matéria de turismo. Somos o 15º. E há quem nos diga que é impossível em 5 anos subir 5 posições no ranking da competitividade. Pois bem, nos últimos 2 anos, depois das nossas políticas de liberalização, subimos. Eu herdei um setor em 20º lugar e deixo-o em 15º lugar de competitividade. Em 2 anos. Não me vão dizer que em 5 anos não é possível subir 5 lugares. Depois, o PENT anterior presumia, penso eu, que o número de turistas dependia das políticas do Estado. Não depende. O Estado ajuda ou dificulta. O Estado pode ser um facilitador ou um dificultador. Mas quem transporta, quem aloja, quem entretém turistas e os convence a voltar ao setor privado. E por isso é que o foco está, uma vez mais, nas empresas e na competitividade do destino. O PENT anterior dedicava-se a listar 10 produtos estratégicos. 10 produtos estratégicos que impunham ao setor privado, dizendo: estes são os produtos estratégicos em que os senhores têm que se focar. Isto, para mim, não faz sentido. Eu acho que o membro do governo não tem autoridade nenhuma para chegar ao setor privado e dizer: os senhores têm que avançar para o turismo de lazer, para o turismo religioso, para o turismo cultural, o que quer que seja. E, portanto, este é um documento que procura focar 5 princípios que devem nortear as políticas públicas. E como é um princípio, e como é um documento aberto, qualquer governo, seja ele qual for, tem espaço para fazer as suas estratégias aqui. Houve também a nossa preocupação de não fazer um documento que fosse um colete de forças para o próximo governo. O próximo governo, ele pode ser socialista, pode ser liberal, pode ser democrata cristão, pode ser social-democrata. O próximo governo tem todo o espaço para fazer as suas políticas de acordo com este plano. E como é que classifica a relação com a CTP durante este período? Com a CTP, com a Confederação. Como é que foi? Eu tenho uma muito boa relação com todas já o disse várias vezes, com até, todas as associações do setor e também com a Confederação do Turismo. Vamos lá ver. Parece-me importante, num setor tão multiplicado por associações, que haja uma voz mais forte e única, sem prejuízo, depois das associações setoriais. Acho que é importante para o setor, independentemente das pessoas que lá estão. Seria esta a minha posição, independentemente de estar lá outro presidente que não este. Eu não conhecia o presidente da Confederação do Turismo antes de ser secretário de Estado. E, aliás, lembro-me que quando cheguei, ele não disse palavras simpáticas a meu respeito. Sim. E, portanto, ele elogiou muito o trabalho de Cecília Meirelles, mas que foi surpreendente esta mudança. E, portanto, como vê, não. O que me parece importante é que sempre que o setor se multiplica em associações e em posições e que não consegue chegar a consensos e que não consegue ter uma voz única para
se impor ao governo, Sim. para se impor a nível nacional e a nível internacional, o setor é que perde. O que está a dizer é que o setor devia ser mais unido? Não é isso. O que estou a dizer é que para mim foi importante criar uma relação com o parceiro social, que é a Confederação do Turismo. Não fui eu que fiz a Confederação do Turismo parceiro social do governo. Nem fui eu que tornei a Confederação do Turismo a confederação de todas as associações do setor. Foi o setor. Sim. E, portanto, a voz que o setor me deu para eu dialogar é a Confederação do Turismo. Não fui eu que fiz. E o que me parece importante foi ter criado relações institucionais fortes, porque acho que isso ajuda a mitigar o problema dos ciclos políticos. Quanto mais envolvido o setor privado estiver, melhor. Mas, também lhe digo, que procurei desenvolver essa relação com as várias associações do setor, com a HP, com a Aresp, com a APCAT, com a APAFT. Aliás, em matérias legislativas, tive, da parte de todas elas, contributos muito importantes e trabalhei em parceria com eles. Não teríamos podido reduzir tantos custos de contexto, e há muitos ainda por reduzir, atenção, se não tivesse sido o trabalho destas associações. Francisco Calheiros disse na tomada de posse dos órgãos sociais da CTP que está na hora do Estado retribuir o esforço dos empresários deste setor. Que leitura é que faz desta mensagem? É uma frase com a qual eu me identifico a 100%. Ou seja, ainda há margem para fazer mais, para diminuir a carga fiscal, custo de contexto, ainda há margem, não é? Com certeza que sim. Sim. Com certeza que sim. E eu identifico nessas palavras, por isso é que o foco da nossa governação foi sempre o setor privado. Por isso é que sempre que eu tive que falar dos resultados do turismo, eu fiz sempre questão de colocar o setor privado, porque acho que é a nossa função. A minha função não é estar aqui, chegar ao meu gabinete e pensar o que é que eu agora vou fazer. Não, é o que é que eu agora vou desfazer. É o que é que eu agora vou poder desfazer para que as empresas possam ter mais espaço. E gostava de lhe dizer o seguinte, não há moedas de uma só face. Sempre que algumas associações do setor pedem ao governo para lhes definir a estratégia, o que elas estão a pedir é mais impostos, mais burocracia, mais licenciamento. Sempre que pedem ao governo para lhes resolver problemas com estratégias e que lhes diga para onde é que elas devem ir, têm que esperar logo a seguir aumento de impostos. Eu disse isto no meu primeiro discurso da Publiturismo. Estas frases que lhes estou a dizer são basicamente citações desse discurso. E, portanto, eu concordo e acho positivo que a Confederação do Turismo assuma esse papel. E houve uma frase que ele, penso que disse, se não no discurso, nas entrevistas que deu na altura, que o tempo de uma CTP mais calada ou menos interventiva acabou. É isso mesmo que eu desejo. Não por eu me estar a ir embora, mas eu desejo mesmo que o setor tenha uma voz forte, porque isso permite ser mais exigente, mas que seja uma voz forte. Mas o que é que o setor pode exigir mais ao governo, do seu ponto de vista? Quando o setor tem uma voz única e tem uma voz forte, consegue definir melhor as estratégias que quer seguir para o seu setor e consegue pedir ao governo, com maior precisão do que aquelas que eu encontrei, o que é que espera dele. Repare que a crítica mais fácil de se fazer a alguém é dizer que falta estratégia. Depois ninguém diz que estratégia é que deve ser seguida, mas palavrinhas em geral. E essa reflexão só é possível com uma voz única. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante que a Confederação do Turismo faça é que consiga chegar ao próximo governo com um caderno de encargos bastante mais detalhado do que aquele que eu recebi quando cheguei. Muito bem, muito obrigada. Obrigado eu. Quanto a si, já sabe, acompanhe-nos sempre em publituris.pt.